Boa tarde a todos e bem-vindos a mais uma edição especial de Medidas Cautelares com Miguel Ângel Pérez. Hoje nem conseguimos chegar ao nosso estúdio, cenário habitual de Medidas Cautelares com Miguel Ângel Pérez. Mas eu não queria deixar vocês sem a nossa análise e o nosso resumo da primeira sessão do que foi o julgamento do sanchismo. A primeira sessão do julgamento da trama Coldo, que aconteceu no Tribunal Supremo desde as 10 da manhã e terminou às 8 da noite. Agora posso trazer essa análise para vocês, nesta edição especial de Medidas Cautelares com Miguel Ângel Pérez. Não dá para ver o logo atrás, mesmo estando em um carro, mas o importante é que a informação chegue até vocês, como sempre digo, não é? Então, vamos analisar o que aconteceu nessa primeira sessão do julgamento, que na verdade para mim foi bastante interessante. Houve alguns depoimentos importantes, outros foram mais pitorescos, alguns até mesmo surreais. Mas a verdade é que a sessão do julgamento já começou com uma polêmica. É preciso lembrar que este é o primeiro julgamento do esquema Coldo, relacionado à compra e venda de material sanitário na pandemia da Covid-19, das famosas compras das máscaras. Também são julgados outros fatos importantes, como a contratação por indicação da famosa Jéssica Rodrigues nas empresas públicas Ineco e Trachatec. E justamente no banco dos réus hoje estava, nada mais nada menos, aquele que já foi tudo no Partido Socialista e no governo de Pedro Sánchez. Estamos falando de José Luiz Ábalos, junto com seu assessor no Ministério dos Transportes, Coldo Garcia, e também o empresário Victor de Aldama. E só para lembrar vocês que para Ábalos, o Ministério Público Anticorrupção pede 24 anos de prisão para Coldo, 19 anos e meio, e para Aldama, 7 porque está colaborando com a justiça. Como eu dizia então, o início da sessão na verdade começou com polêmica, porque lembro a vocês que inicialmente o Supremo havia aprovado, havia acordado depoimentos da presidenta do Congresso, dos deputados Francinar Mengol e do ministro de Política Territorial, Ângelo Victor Torres, justamente para que falassem sobre a compra de material sanitário. Quando ela era presidenta de Baleares, respectivamente, e ele das Ilhas Canárias. O que aconteceu? Pois eles pediram para declarar por escrito e justamente o julgamento de hoje foi iniciado, com a leitura, por parte da secretária da Administração da Justiça, dos documentos que a própria Armengol e Torres enviaram ao Tribunal Supremo. Ou seja, foi uma verdadeira palhaçada. Não tem nada de depoimento testemunhal, porque obviamente não responderam absolutamente a nada, simplesmente responderam ao que quiseram. E sem dúvida foi uma prova completamente inútil, não é? O depoimento por escrito de Armengol e Torres não serviu absolutamente para nada, uma verdadeira pantomima. Depois chegava aquele que supostamente seria um dos principais momentos do dia, que era nada mais nada menos do que o midiático filho de José Luiz Ábalos, já conhecido por ter aparecido em várias entrevistas, Victor Ábalos, e basicamente Victor Ábalos. O que ele fez foi então negar qualquer irregularidade que pudesse apontar contra ele ou contra seu pai, não é? Ele negou, na verdade, ele negou isso em várias ocasiões, enfatizando especialmente que ele não era o responsável pela guarda, como havia sido descrito. A UCO da Guarda Civil afirmou em vários relatórios que ele não era responsável pelo dinheiro do pai ou de qualquer pessoa, certo? Ele também negou ter feito pagamentos a Coldo Garcia, negou também ter feito pagamentos ao próprio pai de empresas provenientes da Colômbia. Disseram que ele trabalhava na Colômbia, por isso viajava tanto para lá. E que quando, nas mensagens que a UCO interceptou, se fala de café, era realmente café que estavam falando, não era outra coisa. Que não era uma palavra figurada, mas que realmente estavam falando de café. Isso é o que rendeu o depoimento de Victor Ábalos, e depois veio um dos depoimentos do dia, que foi Joseba Garcia. Quem é Joseba Garcia? O irmão de Coldo Garcia, que na verdade primeiro não quis responder às acusações, certo? Porque ele dizia que, como está sendo investigado na Audiência Nacional também pelo esquema com Coldo, não podia afetar seu direito de defesa, mas mesmo assim com sua própria advogada, que é Letícia Dias. Ela, que também é advogada de Coldo Garcia e sua ex-esposa, acabou se alongando demais. E sem dúvida, um dos momentos mais marcantes do seu depoimento foi quando, de repente, ele soltou
e revelou que ele mesmo, pessoalmente, ia até a sede do Partido Socialista, na rua Ferraz, subia por um elevador e pegava envelopes com dinheiro que haviam sido preparados por funcionários do Partido Socialista. A verdade é que foi algo surpreendente, estava tudo muito bem preparado pelo seu advogado. Realmente foi surpreendente, muito bem preparado. Por que isso? Inicialmente, o caso Coudo já não está sendo investigado. Isso está sendo investigado na Audiência Nacional pelo juiz Ismael Moreno. No financiamento ilegal do Partido Socialista, também é investigado o famoso envelope com cotas de petróleo da PDVSA, já entregue por Victor Daldama. Por isso, surpreendeu a declaração do irmão de Coudo, Joseba Garcia, confirmando que ele realmente subia. Ele estava na entrada, estavam esperando por ele e ele pegou alguns envelopes com dinheiro. A verdade é que foi algo impressionante. Foi incrível ele ter dito isso com tanta tranquilidade e leveza. Isso é o que rendeu o depoimento, como eu disse, do irmão de Coudo Garcia e, claro, agora precisamos entrar no assunto Jéssica Rodrigues. Jéssica Rodrigues, que vocês sabem que era conhecida até hoje como a prostituta de José Luiz Ábalos. Uma das coisas mais surpreendentes é que durante seu interrogatório ela reconheceu todos os presentes recebidos dele. Ábalos, que pagava o apartamento dela durante 2 anos na Plaza de Espanha, onde ela morou de graça, que compraram um iPhone para ela e assim por diante. Então, o advogado de Ábalos perguntou diretamente se ela exercia a prostituição. E ela negou categoricamente, disse que não, que ela era dentista registrada. Que antes era promotora de eventos, ou seja, Jéssica Rodrigues afirmou em juízo que ela não se dedicava à prostituição. E a verdade é que o depoimento dela rendeu bastante, porque foi bem surrealista. Pois ela falou sobre o relacionamento com Ábalos e disse que terminaram, mas que não tinham terminado mal. Como se ainda tivessem carinho um pelo outro, que ela acha que Ábalos já tinha pago todas aquelas dádivas e todos aqueles presentinhos, aqueles presentes de luxo, aqueles celulares de última geração, porque ele se sentia culpado. Ele se sentia culpado, segundo ela, porque tinha prometido uma série de coisas que não cumpriu. E que ao terminar o relacionamento, ele se sentia culpado e por isso continuou pagando os caprichos dela, os presentinhos, o apartamento, enfim, tudo. Uma verdadeira palhaçada. A Jéssica Rodrigues é uma cara de pau, mas assim, monumental, ou seja, uma cara de pau monumental. Jéssica Rodrigues reconhecendo efetivamente tudo. Ela viveu às custas do José Luiz Ábalos durante anos. E claro, isso está sendo investigado. É que a própria Jéssica Rodrigues foi empregada por indicação de Ábalos em 2 empresas públicas, Ineco e Trachatec, onde ela recebia sem trabalhar. E isso, claro, isso é um verdadeiro escândalo. E a verdade é que também foi surpreendente que ela tenha sido a única testemunha que depôs hoje e que, no entanto, o Supremo autorizou que o rosto dela não fosse gravado. Ou seja, ela não era uma testemunha protegida. Mas para preservar sua imagem, não gravaram o rosto de Jéssica Rodrigues. Só a filmaram de costas. Isso é algo que costumam fazer com policiais, com a Guarda Civil. Mas a verdade é que no caso de Jéssica Rodrigues, foi uma decisão do tribunal. E sem dúvida, foi um dos depoimentos que mais renderam. O de Jéssica Rodrigues também foi especialmente interessante. E não podemos esquecer o depoimento de Escolano, um sócio de Victor Daldama, que afirmou que Jéssica odiava Coudo e que se dedicava a tornar a vida dele impossível, a ficar perturbando ele. Além disso, ele ainda recebia ligações de Jéssica Rodrigues à 1h30 da manhã, dizendo que sua geladeira quebrou e não parava de apitar. E que, enfim, foi bastante hilário os depoimentos de Jéssica Rodrigues. Dizendo então que ao ser questionada pelo procurador-chefe anticorrupção, Alejandro Luzon, sobre uma transferência de 600 euros, ela dizia que era porque tinham adotado. Tinha adotado um gato porque Ábalos queria e que o gato tinha quebrado a perna, como ela disse. Não a pata, mas sim a perna. E que esse dinheiro foi, então, para operar o gato, né? Depois ela disse que talvez a operação tenha custado 1.200 euros. Enfim, foram momentos completamente surreais com o depoimento de Jéssica Rodrigues. E como eu disse, o desfecho foi esse, né?
Pois é, Escolano, o sócio de Daldama disse que já estavam de saco cheio de pagar o apartamento para a Jéssica Rodrigues, porque ela não parava de importunar e de pedir coisas de madrugada, e que ela não ligava. E por fim, eu destacaria o depoimento de Virgínia Barbancho, uma responsável da Trachatec, que disseram para ela que a Jéssica Rodrigues tinha que entrar lá porque era sobrinha de uma sobrinha do Ábalos. A famosa sobrinha do Ábalos, né? E depois, quando ela foi tentar descobrir exatamente o que ela estava fazendo, em que estava trabalhando, disseram para ela: bom, é melhor deixar ela em paz. Deixa ela em paz. Ela foi pressionada a parar de investigar porque, como falei, ela não fazia nada. Jéssica Rodrigues passou anos trabalhando na Ineco e na Trachatec, ou melhor dizendo, recebendo da Ineco e da Trachatec, mas na verdade ela não trabalhava. E é isso que rendeu a primeira sessão do julgamento do esquema Coldo. Como disse, esta sessão especial de medidas cautelares com Miguel Ângel Pérez foi direto do carro para não deixar vocês sem o resumo e análise do primeiro dia. Espero que tenham gostado. Se sim, já sabem o que fazer. Curtam, comentem, compartilhem o vídeo e continuarei informando vocês diariamente aqui em Medidas Cautelares com Miguel Ângel Pérez. O mais importante que este julgamento contra o sanchismo trouxer, o primeiro julgamento contra a corrupção sanchista, o primeiro julgamento do esquema, Coldo, a primeira peça que sem dúvida vai continuar gerando muitas manchetes. O mais importante, como sempre digo, que essa informação chegue a todos, pois informação é poder. Até breve!